Infestação de algas em aquário marinho. Como controlar e prevenir esse pesadelo? Fala, galera do Riff Marinho. Hoje o assunto é sério, mas prometo que a gente vai dar um jeito. Se você está lutando contra aquela infestação de algas no seu aquário, fica até o final que eu vou te mostrar como controlar e prevenir esse problema de uma vez por todas. E já se inscreve no canal porque tem muita dica boa para salvar o seu aquário. Quando falamos de aquários marinhos, as algas podem ser uma das maiores dores de cabeça, especialmente para quem está começando no hobby. Uma infestação de algas pode rapidamente transformar aquele belo recife em uma paisagem dominada por verde, marrom ou até vermelha. Elas podem sufocar corais, consumir nutrientes essenciais e estragar a estética do seu aquário. Mas calma, vamos entender mais sobre o problema e o que fazer para resolver. O primeiro passo é saber que existem diferentes tipos de algas que podem aparecer no aquário marinho. As mais comuns são as algas marrons, verdes e vermelhas, que podem incluir as temidas cianobactérias. Cada tipo tem sua própria origem e maneira de tratar, mas todas têm algo em comum. Crescem quando há um desequilíbrio no aquário. Vamos começar pelas algas marrons, diatomáceas, que são geralmente as primeiras a aparecer em aquários recém-montados. Elas adoram sílica e crescem rapidamente quando há excesso de nutrientes e luz. Para evitar essa praga, o controle de nutrientes é essencial. Evite superalimentar os peixes e mantenha uma boa rotina de trocas parciais de água. Além disso, investir em uma boa filtragem com mídia adequada e usar água de osmose reversa devidamente remineralizada já corta uma grande fonte de crescimento para as diatomáceas. Agora, as algas verdes podem ser um problema mais persistente. Elas amam luz e nutrientes e podem cobrir rochas vivas, vidros e até invadir os corais. Aqui, o equilíbrio entre nutrientes, iluminação e circulação é crucial. Ter uma equipe de limpeza, como os caramujos turbo e as donzelas, pode ajudar a reduzir o excesso de algas verdes. Se as algas estiverem tomando conta, considere reduzir o tempo de iluminação ou até usar uma iluminação de espectro correto para corais, evitando os picos de luz que favorecem o crescimento de algas. As algas vermelhas incluem as infames cianobactérias, que muitas vezes são confundidas com algas, mas na verdade são um tipo de bactéria. Elas são escuras, pegajosas e podem se espalhar rapidamente pelo aquário, sufocando corais e substrato. Para lidar com as cianos, reduzir o excesso de nutrientes, especialmente nitratos e fosfatos, é fundamental. O aumento da circulação de água também pode ajudar, já que essas algas tendem a prosperar em áreas de baixo fluxo. E lembre-se de não exagerar na alimentação dos peixes, pois o acúmulo de matéria orgânica é um prato cheio para essas pragas. Outro ponto importante é a qualidade da água. Aquela ideia de que qualquer água serve já caiu por terra. Se você está usando água da torneira, por exemplo, ela pode estar carregada de nitratos, fosfatos e outros nutrientes que as algas amam. Usar água de osmose reversa é essencial para evitar isso. E claro, é fundamental remineralizar essa água com os sais e minerais corretos para o bem-estar dos corais. Agora, uma dica valiosa: controle dos parâmetros da água. Se os níveis de nitratos e fosfatos estão altos, isso é um sinal claro de que as algas vão começar a proliferar. O ideal é manter nitratos abaixo de 5 partes por milhão e fosfatos perto de 0, usando mídias de controle como o ROA-Phos ou um reator de biopellets, que ajuda a eliminar esses nutrientes da água. E não se esqueça, um bom skimmer faz toda a diferença para manter a qualidade da água em dia. Outra solução poderosa, mas que requer cuidados, é o uso de produtos químicos para combater as algas, como algicidas e bactericidas. Só que aqui, atenção redobrada. Eles podem ser eficientes, mas também afetam o equilíbrio do aquário e até os corais. Então, devem ser usados com moderação e conhecimento. E se o problema já está instalado? Trocas parciais de água regulares.
algo como 10 a 20% do volume semanalmente, podem ajudar a diluir os nutrientes em excesso. Além disso, remover as algas manualmente pode ser necessário, mas tenha cuidado para não espalhar os esporos delas ainda mais. Para fechar, vou te lembrar que a paciência é sua maior aliada. O equilíbrio de um aquário marinho leva tempo para ser alcançado, e as algas podem ser controladas com constância e atenção. Já teve problema com algas no seu aquário? Conta pra gente nos comentários como você resolveu e, claro, não esquece de se inscrever no canal Riff Marinho, porque por aqui a gente sempre te ajuda a manter seu aquário saudável e livre de pragas.